pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no programa de desenvolvimento docente da Universidade de Santa Úrsula. Muito bom encontrá-los. Eu sou o Tiago, coordenador do Núcleo de Inovação Acadêmica, e a gente organiza essa parte de inovação e tecnologia na universidade, mas contamos com todos vocês, né? É um trabalho em conjunto. E aqui hoje a gente inicia nosso semestre conversando um pouco sobre alguns assuntos importantes para nós e também as demandas da própria universidade, né? A gente acaba recebendo aqui as demandas para a gente conversar com vocês e aí vamos usar esse nosso espaço para isso. Muito obrigado a todos os envolvidos. Eu estou gravando pelo Ocam, como todos vocês conhecem aqui, aí depois eu disponibilizo a gravação. Eu vou tentar separar um pouquinho a gravação para ficar mais tranquilo para assistir depois. Muito obrigado pela presença de todos. O professor Vitor vai abrir essa nossa fala. Obrigado, Vitor. Que é isso, Thiago. Obrigado a você. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Mais uma vez eu estou aqui em nome do professor Paulo, que não pôde estar presente nessa manhã. E como eu fiz no último semestre, né? A gente começa mais um semestre. Espero que a gente tenha ali mais forças para lidar, né, com mais um semestre que muitas vezes não é tão tranquilo quanto a gente imagina, mas é o que a gente consegue levar, né, durante esse tempo meio turbulento que a gente está vivendo. É de conhecimento de vocês, né, que alguns cursos da universidade estão passando por avaliação do MEC, como o professor Marcelo falou agora. Vamos ter, né, de uma forma iminente a visita do MEC para a avaliação de psicologia, para o curso de psicologia. Tivemos um semestre que passou, né, a nutrição e algumas engenharias com boas notas. Então acho importante o corpo docente, né, estar aí engajado nessas avaliações, porque isso reflete não só, né, para a universidade, mas também para a gente como funcionário e parte da equipe da universidade. Eu tinha combinado com o professor Paulo de, além de dar as boas-vindas, né, de início de semestre, também falar sobre algumas questões que geralmente é tema de dúvida, né, ao longo do semestre, ali por mensagens que são trocadas no grupo em relação ao pagamento de algumas formas diferentes de administrar disciplinas. A gente está passando agora, né, por uma integração com a mantenedora, que é o CSC, então muitas coisas estão sendo implementadas na instituição, e eu, como coordenador pedagógico, eu fico responsável por esse intermédio, né, entre a instituição, a USU, e a mantenedora. Então, muitas vezes é complicado a gente entender o que está sendo desenvolvido lá em cima, porque a gente é obrigado a seguir algumas normas, mas, né, a gente não tem muito o que fazer quando essas normas vêm lá de cima. Então, a primeira coisa é a gente está passando por um processo de integração muito forte entre as unidades do grupo, né, espalhadas pelo país. Então, a gente tem hoje um compartilhamento de disciplinas. Não é realidade para todos os cursos ainda, né? Então, alguns cursos hoje já têm esse compartilhamento aqui, principalmente o curso de Direito, né? Existem várias disciplinas que são compartilhadas com outras unidades. Algumas os nossos professores são os responsáveis e outras são os professores das outras unidades, tá? Essas disciplinas, elas não são gerenciadas por nós, né? Essas disciplinas instaladas pelo CSC são gerenciadas pelo CSC, né? Então, segue as regras do CSC. Então, vale lembrar que, mesmo, né, fazendo parte desse grupo, que é mantido pelo CSC, a gente não segue ainda todas as regras. Eu acho que todo mundo se lembra dos TDS, né, que tentaram implementar aqui na Santa Úrsula há 1 ano e meio, 2 anos, e que, por uma força da reitoria aqui da USU, a gente conseguiu se livrar, né, desse TDE. Mas todas as outras unidades do grupo ainda seguem, né, esse regimento. Então, essas disciplinas que são gerenciadas pelo CSC, elas seguem essas regras, que são diferentes um pouco da que a gente aplica aqui na Santa Úrsula, tá? Então, se algum professor, e eu acho que principalmente, né, os professores do Direito, tem alguns professores da Medicina Veterinária e alguns professores da Administração, se eu não me engano, estão instalados, né, são responsáveis por ministrar algumas dessas disciplinas que é de responsabilidade pelo CSC. Então, se houver problema,
né, contactem o seu coordenador direto, que eles vão entrar em contato comigo, para que a gente possa resolver, né, fazendo essa ponte ali com o CSC. Outra informação, eu acho que é essa, né, vocês já estão vendo aqui dentro da USU, que é o compartilhamento de disciplinas entre a gente, né, dentro dos nossos cursos. De novo, não é uma realidade para todos os cursos. O curso da psicologia, como é um curso grande, né, ele acaba ficando fora dessas formas diferentes de gerenciar ali as grades, né, mas principalmente os cursos da saúde compartilham muitas disciplinas entre cursos da saúde. Então, você vai ver disciplinas sendo compartilhadas, né, entre os cursos da odonto, enfermagem, medicina veterinária, biologia. E o que tem chegado de reclamação de alguns alunos é que alguns cursos são privilegiados dentro das disciplinas em detrimento de outros, né? E acho que é importante a gente, como professor, entendendo que agora essa é a nossa realidade, né? A gente precisa manter uma viabilidade financeira, a gente precisa ter mais alunos dentro de sala. Então, o compartilhamento de disciplinas dentro da USU, inclusive, é uma forma da gente conseguir manter viável, né, essas disciplinas. Então, peço para esses professores que ministram disciplinas para vários cursos ao mesmo tempo, que primeiro conheçam a turma, né, vejam quais são as disciplinas, os cursos estão participando daquela disciplina, e que a partir daí consigo gerenciar a aula de uma forma a agregar todo mundo, né? Então, se a gente vai dar um exemplo, por mais que a gente tenha mais afinidade com um curso ou outro, que a gente consiga dar exemplos que peguem, né, atendam a todos aqueles alunos de cursos diferentes que estão ali, né, para que esses alunos consigam se sentir representados também naquela disciplina, né? Se é uma disciplina que está sendo oferecida de forma conjunta, significa que é uma disciplina básica, universal, né, e que é para ser aplicada aos cursos da saúde que estão participando ali. Além dos cursos da saúde, se eu não me engano, o curso da administração, tem algumas disciplinas que funcionam junto com o curso de direito, que tem algumas disciplinas que podem funcionar junto com o curso de psicologia, né? Então, a esses professores, prestem atenção, né, quais são os alunos dos seus cursos, das suas disciplinas, para ver se não tem outros alunos de outros cursos, e que a gente possa gerenciar a nossa disciplina de forma a agregar todo mundo, né, para que os alunos não se sintam diminuídos ou não representados dentro daquela aula. Tá? Outra informação e que ao final, ao longo do semestre, gerou algum burburinho é o pagamento de tutorias, né? Nós estamos tentando diminuir o número de disciplinas oferecidas da forma de TDE, como foi semestre passado, né? Existe um limite mínimo de alunos por sala para que a disciplina se torne regular, né? Esse limite ele é esticado, diminuído numa briga aí entre a Santa Úrsula e a mantenedora, né? Era 25, passou para 20, foi para 15. Às vezes o professor Paulo consegue, na discussão, diminuir para 10, isso depende de caso a caso, as coordenações estão cientes disso. Mas existe um número mínimo. E o que aconteceu no semestre passado é que muitas disciplinas não alcançaram esse número mínimo, né? Isso é uma realidade para alguns cursos menores da Santa Úrsula. E por conta disso, a gente teve que oferecer algumas disciplinas com carga horária limitada, né, dos professores. Isso é muito ruim, né? A Santa Úrsula, como instituição, não gosta disso. Apesar do CSC ter, né, essa possibilidade, a gente, como instituição, a gente não gosta de oferecer disciplinas em TDE. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que os alunos se matriculem e que a gente atinja ali um número X de alunos para que a gente possa segurar essas disciplinas de maneira regular. Então, vocês devem ter percebido que a gente não vai ter aula essa semana, né? Então, essa semana a gente formulou uma semana de integração entre os cursos. Então, será uma semana de atividades para esses alunos e para que a gente possa ter tempo de analisar quantos alunos tem, cada disciplina, o que a gente vai fazer com aquela disciplina, né? Se ela vai ser fechada, se ela não vai ser fechada, como a gente consegue manter aquela disciplina de forma regular, sem ter de oferecer TDE, tá? Então, por isso, dessa semana de integração, e mais uma semana, na semana seguinte, é a semana de integração dentro dos cursos, para que a gente consiga ter ali um espaço de tempo para resolver os problemas, né, e não acontecer o que aconteceu no semestre passado, que muitos alunos, muitos professores deram aula, não receberam, a disciplina foi cancelada, né? Isso está fora do nosso alcance, né? O nosso RH ele não tem mais poder de decisão de pagamento, isso tudo vem
lá da mantenedora, do CSC, a gente passa para eles tudo que tem que ser feito, mas eles decidem como tem que ser feito. Então, vocês acompanharam, né, no meio desse semestre até o final, uma série de normas, né, para que a gente conseguisse receber aquele pagamento que é devido. A gente deu aula, né, muitas pessoas deram aula e acabaram ali, principalmente no mês de fevereiro, ficando com alguns problemas. Então, para que isso não aconteça, a gente vai tentar resolver isso nessas duas primeiras semanas, onde o professor de fato não vai entrar em sala de aula. Dando aula, a gente tenha tempo até de convencer os alunos que se matriculem para que a gente consiga manter essas disciplinas. Então, falando de tutoria, alguns cursos, né, tem muitas tutorias, principalmente no final, né, dos períodos onde os alunos faltam algumas disciplinas e elas têm que ser oferecidas como tutoria. Tá? A tutoria ela não é paga da forma que as disciplinas regulares são pagas, então elas são pagas somente ao final do semestre. Se eu não me engano, a gente não recebeu ainda, né, as tutorias do 2023.1. A Paloma falou que estaria na folha desse mês, então provavelmente vai estar recebendo em agosto essas tutorias, tá? Então, essas disciplinas elas são pagas de maneira geral, de uma vez só, ao final do semestre. Se mesmo oferecendo a tutoria, a gente tiver ali em torno de 15 alunos, aí essa tutoria ela é paga, né, mês a mês. Então, depende também do número de alunos que a gente tenha dentro de sala, tá? Mas, de forma geral, não é a nossa realidade ter tutorias com mais de 10 alunos, tá? Então, essas tutorias que são apresentadas de forma regular, elas serão pagas, né, ao final do semestre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de avisos. Acho que não. Se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre essas questões, estou aqui aberto para a gente poder conversar e eu sanar, né, as dúvidas de vocês. E eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou professor, né, da Santa Úrsula há bastante tempo e estou ali há uns 2 anos ocupando o cargo de coordenador pedagógico e nessa missão difícil de ser a ponte entre o CSC e a Santa Úrsula. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem o porquê de algumas normas, né, são baixadas, algumas formas de gerir não são da forma que a gente estava acostumado há um tempo atrás, mas tenho que avisar que isso vai ficar cada vez mais presente, né? A ideia é que todas as unidades do grupo funcionem de forma padrão. Então, também é de conhecimento de vocês que alguns cursos estão trocando a grade, né? A gente tem hoje, em muitos cursos, uma grade que é chamada de grade Sul, que é a grade antiga desses cursos, e uma grade NAC, que é a grade nacional, né? Então, os cursos que estão recebendo a grade NAC, e acho que tirando a psicologia, a arquitetura e a biologia, todos os outros cursos têm hoje a grade NAC no seu currículo. Então, essa grade NAC ela vem para poder padronizar, né, esses cursos em todas as unidades. Então, vai ser mais comum, a partir do ano que vem, que a gente tenha essas disciplinas remotas, né, compartilhadas com outras unidades do grupo. Nem sempre vai ser a gente, né, do corpo docente da USU, que vai assumir essas disciplinas. A gente conseguiu esse semestre ter muitos professores da Santa Úrsula assumindo essas disciplinas compartilhadas, às vezes disciplinas que a gente não está oferecendo, né? Então são nossos professores que estão dando aula para outras unidades, tá? Lembrando mais uma vez que os professores que estejam ministrando disciplinas que são gerenciadas pelo CSC, são disciplinas remotas, elas não são as disciplinas EADs, né? Disciplinas EADs são outro tipo de oferta. Essas disciplinas remotas, elas seguem, né, as regras do CSC. Apesar da gente fazer parte hoje do CSC, a gente não segue todas as regras, e vale lembrar que nós somos o único grupo de todo o CSC que não temos o TDE, né? Então, esses professores, eles vão ser ali, né, às vezes vão tomar um susto, porque vão ver que a carga horária, né, da disciplina é um pouco menor, né, e não bate com o que a gente está acostumado aqui na Santa Úrsula, ok? Então, sejam bem-vindos, né? Eu desejo que a gente tenha força, sorte para levar esse semestre o mais tranquilo possível, tá? Então, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição para tirar dúvidas e ir conversando com vocês ao longo do semestre. Obrigado. Obrigado, professor Vitor. Pessoal, alguma dúvida, sugestão? Eu falo com meus alunos, né, gente? Dúvidas, sugestões, apontamentos, fiquem à vontade.
Obrigado, professor Vitor, pela palavra. Eu queria destacar um ponto, né, que nós temos hoje o PDD e a partir de amanhã as aulas começam. E aí, é claro que a gente tem esse desafio da comunicação, né? Aqui no Nina eu trabalho também com a comunicação e vejo o quão desafiador é trabalhar com comunicação numa universidade, numa empresa, assim. Eu já recebi retornos de que se eu quiser que alguma coisa se comunique, eu tenho que comunicar várias vezes, e sim. Então, assim, é um desafio realmente chegar com a informação e fazer o engajamento com os alunos, né? Então, para reforçar para eles, né, com eles, que esse programa, né, da semana começa amanhã, não hoje. E aí eu estava acompanhando no Instagram da Santa Úrsula e acabei vendo uma postagem lá que começava hoje, até avisei a Tamires. E aí eu fiz aqui um textinho, e aí eu vou postar aqui no próprio chat, se vocês quiserem, na verdade, colar na Classroom de vocês, fiquem à vontade, me avisem se está direitinho aí, porque eu fiz aquele ajuste diante das informações que foram passadas também no Instagram. Então, para a gente poder colaborar nessa parte da comunicação lá, porque é um desafio fazer com que a comunicação chegue até os nossos alunos, né? Vocês estão trabalhando bastante com o WhatsApp, então às vezes manda com os alunos aí a informação mais direta. Ok? Então amanhã nós estaremos conversando diretamente com os alunos para a gente poder interagir e verificar direitinho isso. Eu queria destacar que, como núcleo de inovação, né, é muito interessante que a gente precisa de reforçar vários pontos. E na Santa Úrsula nós temos um núcleo que trabalha essas ferramentas tecnológicas junto com a inovação. Eu vou acompanhando o trabalho de vocês, o trabalho dos grupos, e assim que vocês tiverem coisas novas, ou uma metodologia diferente, ou uma ação que possa ser divulgada, ou deseja ser divulgada, por favor, contem comigo. O que eu consigo apontar de ações interessantes, né? Eu vou acomodando no Nina e tentando colaborar. Nós incentivamos as ferramentas Google, né? Todos vocês recebem uma conta Google quando entra. Então, nós estamos trabalhando muito tempo com essa parte das ferramentas, e é interessante como as pessoas vão chegando, os professores vão chegando novos, e a gente ainda necessita de fazer as orientações iniciais, né? Então, a universidade trabalha com a conta institucional, é interessante vocês logarem. O Google permite que você faça o login com várias contas, mas sempre que for atuar na universidade, faça o login com a sua conta institucional, onde você vai ter todos os materiais. Os alunos possuem também essa conta institucional, então é importante que você também incentive eles. É um desafio, é outro desafio que a gente trabalha no sentido de envolvê-los nessa dinâmica da inovação. Eu vou aqui apresentar algumas coisas para a gente poder, na verdade, trabalhar, para a gente poder conversar. Eu estou apresentando aqui no Google Meet. Aliás, as ferramentas elas vão se atualizando. Vocês estão vendo aqui embaixo, né, umas reações. Né? Então, eu vou colocar uma reação de coraçãozinho para a professora Nancy, que acabou de chegar, e uma reação de felicidade ao vê-los todos nesse começo de semestre. Então, é bom a gente interagir e a gente aprender aqui logo abaixo. Oi, Claudete, me avisa aí. Diga. Implicante, hein, Tiago? Bom dia. Bom dia, Nancy, tudo bem? Implicante não, eu tô interagindo. Marina riu. A Claudete, eu acho que ela trocou a reação com a mão levantada. Super normal, acontece. Claudete, me atualiza aí, é isso mesmo? Ó, sem problemas. Aqui nós estamos aprendendo para a gente poder também ensinar os alunos. Tem inclusive uma questão de você... viu? Aluno e professor é tudo igual, né, gente? Só muda a cadeirinha.
Inclusive, uma questão bem, bem inclusiva, né, e bem importante, que é você trocar a cor, né? Olha só que legal. Dá pra gente trocar todas as cores possíveis. Então, isso é muito interessante, a questão da representatividade, né? Então, bom dia a todos, a gente vai conversando aqui. Bom, e aí, o que aconteceu? Só para reforçar, nós aqui do Nina, nós temos duas capacitações. Uma capacitação mediante as ferramentas Google, né, que são aqui o básico para você trabalhar como docente na instituição, e você que é colaborador, às vezes administrativo, pode acomodar também, pode fazer também com a gente essa capacitação, que é a capacitação de ferramentas Google, né? Eu vou colocar aqui a capacitação docente, que a gente acaba colocando como inicial, nível 1, mas hoje em dia eu faço todas juntas, né? Já para as metodologias ativas, a gente faz uma outra capacitação, e aí eu vou também colocando outras metodologias para a gente trabalhar no aluno, né? Nós sabemos, só vou reforçar aqui rapidamente, hoje nós entendemos que a aula expositiva ela deve ser o menos possível, né? A gente deve trabalhar várias metodologias para interagir com o aluno e para tornar lá a aula mais dinâmica. Então eu sei que é um desafiador, bem com a gente, com a infraestrutura que nós temos, bem como que às vezes a aula nas ferramentas online, mas a gente deve aprender e deve desenvolver o nosso trabalho para ficar mais fácil também, né? Vocês sabem que eu trabalho com a tecnologia que pode melhorar e agregar no meu trabalho. Então contem comigo se vocês tiverem alguma dificuldade e alguma questão nesse caso. Só alertar também, né, que nós voltamos muito forte para o presencial, de uma maneira diferente, né? Mas mesmo com as disciplinas no presencial, vocês podem fazer a Classroom e devem fazer a Classroom. Mais uma vez, não fiquem presos ao WhatsApp com os alunos. Eu sei que os coordenadores fazem um trabalho excepcional, a quem eu agradeço muito, de engajamento com os alunos. Eu sei que eles têm um desafio muito grande de colocar o aluno para dentro da universidade e engajar, reter, né? Essa palavra é muito importante, de retenção. E aí eu sei que fazem um trabalho diretamente com o WhatsApp dos alunos. Isso está certo, na verdade, fiquem tranquilos que a gente não vai acabar com esse trabalho, na verdade, interferindo, porque a gente sabe que é um trabalho muito grande de vocês, mas os docentes trabalhem diretamente com as contas institucionais e com a Classroom. Evitem o uso do WhatsApp, porque eu acompanho algumas questões e parece que o senso de imediatismo do WhatsApp é muito grande. Então, o aluno tende a achar que a gente deve responder com aquela o imediatismo do WhatsApp, e isso acaba sendo muito ruim para nós, né? A gente precisa ter o nosso horário ali de trabalho e também a nosso horário de responder. Enfim, só quero dizer que a Classroom para as disciplinas presenciais é muito importante, né? Então pode fazer, é habilitado para fazer do mesmo jeito que para as disciplinas do modo remoto, online, enfim, todas as outras metodologias. Eu acho que é importante a gente firmar isso, porque parece que a gente volta para o presencial e esquece a vida online. Mas não, a gente está tudo integrado hoje em dia, e para o aluno também, a gente precisa de envolver tudo. Outra questão, nós temos aqui o programa Nina Tutor, que é um programa do jeito que a gente faz o treinamento para os docentes, nós fazemos para os alunos. E aí, esse semestre, eu vou remodelar esse programa Nina Tutor no sentido de trabalhar o engajamento também com os alunos. Então, eu quero que todos os alunos que gostem de tecnologia e gostem de inovação estejam próximos a mim, assim, para a gente formar um grupo mesmo que se ajuda. Esse é o objetivo do programa Nina Tutor, que vocês tenham um monitor de tecnologia junto com vocês, junto de inovação. Então, eu vou trabalhar de uma outra maneira. Então, tem um aluno que gosta dessa área, manda para mim, manda para o meu e-mail, para que eu possa acolher de uma maneira diferente e se tornar realmente um tutor de tecnologia.
Antes que eu me esqueça, eu percebo que tem professores muito diferentes. Como nós somos diferentes, né, o nosso benefício, justamente né, justamente a nossa beleza é ser diferente, no sentido de que tem professor que gosta de tecnologia como eu, acompanha as coisas que acontecem, mas tem professores que muitas vezes têm outras dificuldades. Não tem problema, né? Eu estou acostumado a trabalhar de várias formas. Então, se você sente dificuldade com alguma questão e acha básica, não é básico, é importante para você. Então, vem até mim, vem em particular, para a gente poder trocar essa informação, para a gente poder trabalhar de uma forma diferente, né? O objetivo é a gente trabalhar melhor com as tecnologias e com as questões inovadoras da universidade. Antes que eu me esqueça, o laboratório de inovação, né, é a sala 209 ali do bloco A. Aqui está a professora Marina, que muito usa, tem a professora Iana também, várias professoras já utilizaram a sala de inovação. Eu só queria destacar que não é uma sala só do Tiago, não é uma sala só do Nina, é uma sala que todos podem usar, tem mesas redondas para você utilizar. Ela tá toda pintada de branco. É uma sala para todos nós, tá? A chave fica com a Edith, ela abre lá e tudo. E podem usar, podem ficar à vontade. O meu trabalho aqui, eu desejaria que essa sala estivesse repleta de materiais inovadores para a gente trabalhar. Tá? Esse é o meu desejo, eu tenho um projeto justamente para isso, mas a gente trabalha justamente com os investimentos e com um projeto, com o material que a gente tem. Então, nesse momento, a gente não tem, mas a gente está trabalhando para que a gente possa fornecer melhores materiais para vocês. E aí, nesse sentido, eu já vou avisar, dar o spoiler aqui, ela tá com as paredes todas brancas e a gente voltou com um quadro para a gente poder usar. Tá? A professora Marina Fernandes colocou aqui no chat, que é muito importante, que as mesas redondas elas ajudam a mudar a postura dos alunos, por mais simples que isso possa parecer. Pois aquela postura tradicional, ortogonal, de uma cadeirinha atrás da outra, né? A gente percebe que é uma postura onde o professor está lá em cima e os alunos só estão escutando, né? Essa postura ela já está ultrapassada, né? Então a gente entende que é uma troca entre nós e os alunos. Então, na verdade, qualquer tipo de interação é importante. A gente vem tentando mudar essa postura aqui, mas toda essa ação de engajamento da turma é muito importante. Então, fiquem à vontade, a sala não tem uma programação definida, ela está aberta à utilização de vocês, e é só pegar a chave com a Edith e com a Neia, lá na sala dos professores. E aí, antes que eu me esqueça, a parede está toda pintadinha de branco e eu estou trabalhando uma parceria com a Coral, com um representante, e a gente está construindo uma parceria para que eles forneçam algumas cores para a nossa parede. Então, eu estou em contato com a professora Moema Branquinho, a quem eu agradeço aqui a colaboração, no sentido de me ajudar nas cores, na escolha das cores, de uma dinâmica mais engajadora e mais ativa. E aí, eu, na verdade, quero que essa sala seja mais colorida, mais dinâmica e com vários outros materiais. Por enquanto, eu tenho essa construção em andamento da parceria da Coral, mas se vocês tiverem outro parceiro ou outro fabricante ou colaborador, alguma empresa que queira colaborar conosco nessa sala, por favor, me fala, porque eu queria que essa sala, na verdade, estivesse cheia de materiais inovadores para a gente poder trabalhar com os alunos. Então, post-it, material na parede, impressora 3D, laser, vocês sabem que eu sou ligado a essas tecnologias para a gente poder trabalhar na universidade, e assim que puder, eu quero fornecê-las para vocês.
Ok? Eu estou tentando falar direitinho, que a professora Nancy aqui está no meu pé. Se eu falar alguma coisa errada, ela me dá um puxão de orelha aqui em particular. Então eu estou pensando no que eu estou falando e no que é importante para falar com vocês dessa questão. Mas eu acho que é isso. Perdoe se eu falei alguma coisa. Oi, Nancy. Tiago, eu vou puxar a tua orelha aqui virtualmente, tá? E dizer que eu acho que não há nada que enfeite mais uma sala do que livros, né? Livros são coloridos, são lindos e extremamente úteis. Isso. Beijo! Muito obrigado, isso mesmo. Vamos fazer uma proposta com os livros, cores, eu acho que é bem legal, né? Quem sabe alguma proposta de livros pregados na parede, tem biblioteca ali também, né? Enfim. Mas eu quero também destacar que não há nada mais interessante na sala e na universidade do que nós, viu? Não há nenhum, né, aqui falando da minha experiência como inovação, não há nada mais inovador do que um professor engajado e também empolgado com o conteúdo e com o nosso ofício do que nós. Então, por mais que eu trabalhe com todas as tecnologias inovadoras aqui, e nós vamos falar de inteligência artificial, as pessoas são muito importantes, né? Nós, como contato com o ser humano, como olho no olho, então é muito interessante como isso engaja, como isso é o que há de mais interessante hoje em dia, por mais que estejam todas essas inteligências artificiais. Então, olhar a Nancy, olhar a Marina, olhar o Lincoln aí, são pessoas que acabam colaborando conosco, não há nada mais de interessante, inovador e engajador nisso. Nancy, abaixa a mão aí, deixa eu ver aqui. Gente, vamos aprendendo as ferramentas aqui. Acho que eu consigo abaixar. O Meet mudou um pouquinho, né? Você viu adicionar pessoas aqui, e tem algumas ferramentas que acabam mudando um pouquinho. Enfim, dúvidas, sugestões, apontamentos. Falei com a Neia e com a Edith ainda na sala dos professores. Ela pediu para reforçar esses recados que nós demos no início do ano. Então, atenção aos horários de saída, aquela questão da quantidade de alunos, mandar prova para o NAC. Ela pediu para reforçar essas questões também. Tá? Então, fica aí o meu pedido mais uma vez. Bom, nós tivemos duas questões importantes, né? A questão, esse semestre, do repositório. Eu converso com a Márcia, com o pessoal do mestrado, a questão do repositório da Santa Úrsula. E aí o pessoal, as meninas do NTCC acabaram divulgando um repositório aí para todos vocês, então eu vou só falar um pouquinho sobre eles, né? A universidade, ela precisa de um repositório público aberto para os trabalhos. Isso é uma questão do MEC, isso é uma questão muito importante para qualquer universidade e é um desafio para nós. Eu venho tentando construir esse repositório há bastante tempo. Ainda não está do jeito que a gente gostaria, mas é um caminho a seguir. E aí nós já conseguimos colocar esse repositório na jogada, né, online. Na jogada é ótimo, né? Espera aí, que eu tô aqui, eu tô tentando pegar aqui o link, mas eu não vou, deixa eu ver se eu consigo acessá-lo. Bem, esse, né, o repositório da Santa Úrsula, ele está online. Eu vou colocar aqui no link, na mensagem, o link. É um repositório institucional. Aos poucos, todos os cursos vão poder participar, né? Eu estou trabalhando diretamente com o pessoal do núcleo de TCC, né, do NTCC. Então, eu queria destacar o meu agradecimento aqui a elas, no sentido da gente poder literalmente girar essa questão na universidade, né? O repositório está disponível online. Daqui a pouco vários outros materiais entrarão no portfólio. E ele é uma questão importante para a questão do MEC e para a questão da universidade, né? A gente memória e o que o professor faz e o que a universidade faz é um desafio muito grande enquanto universidade a gente trabalhar essa questão.
Então, a partir de agora, as meninas divulgaram lá no WhatsApp, não pode falar que não tem, né? Pelo MEC, e assim, o pessoal da psicologia agora vai receber o MEC, então é importante a gente destacar que a universidade tem e utiliza no sentido da gente desenvolver essa nossa ferramenta. Bom, sobre isso, alguma questão que a gente pode conversar? Alguém quer colaborar nesse sentido? Enfim. Bom, agora na questão do PDD, né? A gente está aqui no nosso programa de desenvolvimento docente e quando o professor Paulo, né, pediu para que eu possa organizar e tudo, eu fui atrás de algumas pessoas, alguns professores que eu acabo tendo contato ou conhecendo um pouco de perto, mas eu queria aqui deixar oficialmente aberto o espaço para todos nós. Vocês conhecem o meu trabalho, eu gosto sempre de aproveitar o que vocês fazem de melhor. Eu sei que tem muita coisa boa acontecendo e que eu não consigo enxergar. Então, o que aconteceu nesse PDD? Eu fui atrás das pessoas para colaborar, conversei com alguns, conversei com outros, e se você quiser colaborar com alguma parte, com alguma questão para a universidade, por favor, Thiago, me coloca no próximo PDD, eu faço isso, como é que eu posso colaborar? Vamos conversando para as melhores questões, né? Eu gosto de trabalhar sempre utilizando vocês, no sentido que vocês fazem um trabalho interessantíssimo dentro de sala de aula, então estejam aqui abraçados e o espaço está muitas vezes aberto, tá? Então, aqui eu fiz só um apontamento de tudo. Eu queria um PDD só com a professora Marina Fernandes, mas eu não posso, entendeu? Marina, eu tive que... Entendeu? Aí, na verdade, eu fui tentando colocar aqui, mas entendi outro. Eu queria que a Nancy também falasse, mas ela já fala muito. Eu falei assim, não, então eu vou colocar outra pessoa e tudo. Enfim, aí eu fui direitinho. Marina, não adianta escrever um texto aqui no chat. Vou pedir para você reescrever meu currículo. Não, imagina, estamos aqui tranquilos. Então, feito essa dinâmica, bom, sim, Marina, muito obrigado pela questão, pela colaboração sempre. Gostei muito de trabalhar contigo, sempre. Bom, o que eu percebi, né? Nós estamos fazendo essa nossa abertura, essa nossa questão calorosa. Eu acredito que todos nós, né, foi uma discussão muito no grupo lá do WhatsApp e tudo. E aí eu escolhi, né, falar um pouquinho da inteligência artificial para poder discutir com vocês agora entre das 9h30 até as 10h30. E aí, às 10h30, eu pedi o professor Silvio para colaborar conosco. Ele vai falar sobre a simulação como metodologia ativa no processo de aprendizagem. O professor Silvio faz um trabalho incrível, a quem eu já agradeço a participação. E aí, de noite, né, às 19 horas, professor Paulo Cordeiro, que já está aqui acompanhando. Eu gosto muito do trabalho do Paulo. Falei, Paulo, vamos colaborar conosco, vamos trocar uma ideia. E assim, a gente teve que escolher esse apontamento. O professor Paulo é muito tecnológico, eu também queria um PDD só com ele, mas não posso. E aí depois eu também chamei a professora Mariângela para falar um pouquinho de comunicação científica, o acesso e a qualidade da informação. Super importante, né? A gente está atolado de informação, mas a gente ainda tem problema de comunicação e de mostrar a informação relevante para os nossos estudantes. Então, assim, é muito importante a gente discutir essa questão. Enfim, então hoje a gente faz esse nosso encontro aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mais uma vez, para finalizar a minha fala,
Se você tiver, eu quero esse assunto, eu quero discutir com meus pares, por favor, o espaço está mais do que aberto, está intimado para você colaborar. Vamos fazer um evento junto com você e aí vamos fazer alguma questão importante para você e também, consequentemente, para a universidade onde você atua. Acho que é isso. Dúvidas, sugestões, apontamentos? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho da inteligência artificial, né? Eu sempre gosto de trazer nossa discussão para a jogada e os assuntos que estão mais relevantes. Eu tento pontuar o que está perto de nós para a gente poder chamar, né? Um dos exemplos disso, eu vou até aqui enfatizar, né? Eu estou muito em contato com a Casa Firjan aqui em Botafogo, que para mim é um exemplo de lugar para a gente poder conhecer. Tem vários lugares em Botafogo para a gente conhecer, aqui em Laranjeiras. Eu acabo divulgando muito o espaço da Luísa aqui no Catete, que é um Fab Lab bem interessante. E eu tenho essa pegada mais de tecnologia, mas, mais uma vez, se você tiver um lugar para a gente poder ir, para a gente poder fazer parceria aqui perto de Botafogo, sempre me passa, porque a gente pode divulgar entre os nossos pares. Mais uma vez, o espaço está aberto para isso também, tá? E aí a Marina, a gente conversou muito com o pessoal da Casa Firjan, eu fiz algumas reuniões lá, e aí o que acontece? Eles até queriam fazer um trabalho junto com a Santa Úrsula, mas acabou não seguindo. Eu confesso que depois eu te passo os contatos que eu fiz lá na Casa Firjan. Eu estou muito ligado ao Fab Lab, que eu gosto bastante e que eu acompanho lá a reforma, mas qualquer questão que eles precisarem ou a gente precisar, que a Santa Úrsula possa se envolver, né? A gente conversou um pouquinho com a parte da gestão lá, no sentido para trocar essas parcerias, então... atualmente a gente ainda não está nesse processo mais, mas se você sentir uma necessidade deles que a gente possa colaborar, vamos conversar lá, Marina. Eu acho que é um importante passo para a gente poder se estreitar. Só para vocês terem uma ideia, né, professora Marina, eles adoram a Santa Úrsula, né, a Casa Firjan é aqui pertinho, então tem muito o que colaborar. Então eu sempre vejo essas possibilidades como uma oportunidade para Santa Úrsula e também para a Casa Firjan. A gente está em 2023, né? Em 2022 e 2021, né, as nossas conversas, 2022 a nossa conversa ficou um pouco mais distante, Marina, mas nada que não possa ser retomado. Então a gente pode conversar sobre parcerias e fica à vontade. Essa parceria, por exemplo, com a Coral, que eu venho construindo, né, é uma parceria, um assunto, né, de muito tempo. A gente faz o projeto, o que eu desejo é que a Coral ela colabore com as tintas da parede para poder ter, na verdade, uma dinâmica maior na sala. Então é esse tipo de parceria que a gente pode construir, e o combinado é que realmente a Coral ela coloque o logotipo dela na sala de inovação. Claro que ela forneceu as tintas, né, que é uma troca, e aí eu quero fazer eles vão fornecer o material, e aí eu quero fazer um evento bem interessante para a gente poder marcar esse novo revestimento da própria sala. Então é um tipo de questão, né? O espaço está aberto, a sala do Nina tem 90 metros quadrados para a gente poder, na verdade, colaborar. Então eu queria que essa sala tivesse cheia de materiais inovadores, mais uma vez, para que a gente possa trabalhar. Já falei isso umas 5 vezes hoje. Bom, dúvidas, sugestões, apontamentos. Bom, vamos lá. Como na nossa programação, Nancy, eu considero como certa quando ela estiver efetivada, tá?
Assim, eu estou construindo com um representante da coral e ele está em andamento. Então, assim, eu gosto de colaborar, assim, e aí eu considero como certa quando tiver efetivamente, assim, feito o nosso objetivo feito, a sala totalmente. Então, assim que tiver pronto, eu aviso vocês, né? Só quem sabe neste momento que está no trâmite é a professora Moema Branquinho, da arquitetura, para me ajudar na questão da escolha das cores, né? É a questão de uma coisa mais, de uma pintura mais dinâmica e ser mais atrativa a sala, mas não impede que a gente possa trabalhar de uma outra forma com uma outra parceria também. A sala é muito grande, né? Então, materiais, técnicas, então fiquem à vontade. Falei tudo? Podemos seguir? Bom, deixa eu só não me perder aqui pelo horário. Nós estamos aqui em 9h51 e eu tinha programado aqui. Aonde que eu coloquei aqui? O professor às 10h30. Beleza. Olha só. Nós acompanhamos, é natural que a gente acompanhe essa parte de inteligência artificial, gerou muita discussão no grupo e eu sei que alguns acompanham mais, alguns acompanham menos. Mais uma vez, é natural que a gente possa acompanhar ou não essa parte, né? Tem gente que é mais tecnológico, tem gente que é menos, tá tudo bem, tá? Mas é um assunto presente na nossa universidade e no nosso meio, né? Então a gente vai precisar discutir aqui no nosso PDD. E eu quero trazer de uma forma muito tranquila para nós, para a gente poder conversar entre nós. Eu estudei um pouco, mas eu quero que vocês, se vocês conhecerem algum outro apontamento, por favor, me avise e também a gente pode trocar aqui. Esse é o objetivo, tá? Estudando para vocês, eu acabei acompanhando o professor Silvio Meira, que é uma referência no assunto. Então, eu deixei aqui o vídeo do programa Roda Viva com ele, acabou de sair do dia 24/7. E para mim foi muito importante ouvi-lo. Eu já acompanho o professor Silvio há bastante tempo. Ele é muito atuante, muito importante para o nosso Brasil. E eu queria que vocês dessem uma atenção especial a ele nesse sentido. O programa é enorme. Particularmente o programa para mim foi muito importante e abriu muito a minha mente, tá? A compreensão dele, é claro que é muito mais técnica, mas eu queria destacar algumas partes. E ele destacou no minuto 4h55, né, que nós estamos diante de uma das maiores transições habilitadas por tecnologia da história da universidade. Então, para mim, é um trecho muito importante. Não é um único trecho importante do próprio vídeo, mas é aquele que eu quero destacar, né? Nós vemos passando por transições, né, de tecnologia ao longo do nosso trabalho, né? Essa possibilidade, né, é interessante ver como nós estamos aqui em 2023, né? Há um tempo atrás, a Santa Úrsula fazia pouco interações com a tecnologia, né? Depois do período que nós vivemos, né, a gente passou a usar muito. Então nós vemos ondas, né, de tecnologia de utilização. E essa mediação pelo Meet acabou sendo relativamente recente também, né? Mas a gente vem construindo essas mudanças. E aí, essa é a postura do professor Silvio, né? Uma das maiores transições habilitadas por tecnologia. E aí, eu queria destacar, né, o que é inteligência artificial, né? Para a gente poder trazer para o nosso cotidiano. Nós estamos trabalhando com os computadores, né, com processamento e tudo. E a inteligência artificial é um tipo de algoritmo que vai produzir ou trabalhar com as nossas informações, né? A gente já vem passando por isso sem com o nome de inteligência artificial
e a nossa informação, né, o que chega até nós, mediada pela tecnologia, né, as informações que chegam através das redes sociais, através do próprio Google, né, é uma questão muito complexa. E por mais que não seja inteligência artificial, é um algoritmo que estuda e que sabe mostrar a informação para nós. Né? Então, eu vou falar então de uma forma bem simples, no sentido das redes sociais. Né? O Facebook, o Instagram, o próprio TikTok são redes sociais habilitadas por algoritmos que vão sabendo como mostrar e o que mostrar para nós a informação. A inteligência artificial é esse algoritmo mais evoluído que interage com o ser humano de uma forma diferente. O que gerou muito falar, né, é justamente porque essas inteligências artificiais agora elas são geradoras, elas geram textos e geram imagens. Essa imagem, por exemplo, que eu coloquei à direita, ela foi gerada por uma inteligência artificial. Eu pedi uma imagem como essa, e isso é muito diferente de tudo que a gente tinha antigamente, porque o ser humano que gerava, o computador tinha pouca participação nessa questão, e hoje essas ferramentas estão mais difundidas, né? Então, o que gerou esse falar muito da nossa sociedade foi literalmente essa área da nossa inteligência artificial das questões. E aí, tem vários textos para a gente poder disseminar isso. O professor Paulo depois vai dar a parte dele. Mas o que isso tem dentro do trabalho do docente, né? Eu acompanhei várias discussões entre vocês, né? Vários grupos que eu participo acabaram discutindo o que o professor tem a ver com isso, e é claro que nós temos uma parcela muito grande disso. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma importância muito grande nessa questão. Vamos ser fabricantes e vamos precisar de ser especialistas em inteligência artificial? Não. Né? Não vamos precisar para alguns casos, para algumas profissões. Mas nós precisamos, como docente, saber do que se trata e saber como trabalhar, até para poder orientar os nossos alunos. E aí o que eu vejo com os nossos alunos? Né? É claro que sempre, gente, o plágio e sempre essas questões de direito autoral foram sempre muito presentes, né? Eu gerei mais uma vez essa imagem por meio de inteligência artificial, ela me deu mais essa opção desse professor sorrindo. Então, quem é o detentor desse direito autoral dessa imagem? Eu não vou entrar nesse caso, nós temos especialistas na sala, eu tenho certeza que o pessoal do direito, da administração, tem professores ligados à tecnologia mais do que eu também, então eu tenho certeza que terão as suas perspectivas, mas a gente precisa de discutir isso. O que eu percebo? É mais do mesmo no sentido de que o aluno está procurando uma ferramenta para trabalhar menos e para burlar essa questão, né? A gente vê a questão do plágio. Antigamente, sem inteligência artificial, o aluno copiava o texto e a gente jogava no verificador de plágio. Hoje nós temos a questão da inteligência artificial que gera o texto e fica um pouco mais difícil. No geral, mais uma vez, o professor é muito importante para a gente poder verificar o conhecimento do próprio estudante, tá? Eu sei que Marina está agitada aqui no chat, peraí, deixa eu ver. Marina comentou aqui, mas assim como todas as tecnologias e programas, ele faz o que se pede. Vi um post que dizia, a inteligência artificial vai criar imagens em poucos minutos. Basta receber o briefing correto, como eu fiz aqui nessa nossa imagem. Mas o maior desafio costuma ser o conseguir o melhor briefing do cliente. O emprego do design está garantido. É isso mesmo, Marina. Assim, por mais que a gente utilize essas ferramentas que vão agilizar, o profissional ali por trás é muito importante.
né? Para a gente poder saber o que pede. Vai ser mais rápido? Vai ser melhor? Vai. Vai ser diferente? Vai. Mas a gente o profissional ali por trás é muito importante. Eu posso te dar vários exemplos, né? Essa imagem, por exemplo, que eu consegui, eu quis um professor sorrindo na frente do computador. Ele me deu essa, mas precisou de uma pessoa para nos mostrar, tá? Para que eu possa pedir. Tudo bem, a gente vai passar por esse estágio. Vai ter hora que o trabalho vai ser muito mais dinâmico do que eu pedi, mas precisa do ser humano. Antes que eu me esqueça, eu quero destacar que o que eu percebi é que os alunos estão delegando o conhecimento a uma ferramenta. Assim como o Google, eu fazia uma busca, né? Antes da inteligência artificial, por exemplo, geradoras, eu ia no Google e digitava uma busca. E aí, pessoal, eu percebia nos meus alunos uma dificuldade de encontrar a informação correta. Eu queria que os meus alunos chegassem a uma dissertação, a um artigo, a uma tese, e os meus alunos não chegavam. Então, esse é o desafio. Se a inteligência artificial fazer com que essa busca por conhecimento facilite, aí tudo bem. Enquanto isso não for atingido, ainda, claro que o professor sempre vai ser importante, mas eu quero que os meus alunos busquem o conhecimento e a importância disso. E aí a Marina colocou mais uma vez que os empregos irão exigir mais dos nossos alunos, alerto isso sempre a eles. Isso mesmo. Essa é uma exigência dos profissionais, né, da gente saber utilizar. Então, vai exigir tanto dos alunos quanto de nós também. A gente buscar alguma... Nós estamos acostumados, né? Claro que a tarefa do professor é buscar a melhor informação, a mais clara. Esse trabalho do docente, que é literalmente né, esse curador de conhecimento, essa palavra é muito importante, né? Hoje o docente é o curador do conhecimento que traz para os alunos em sala de aula. Com essas ferramentas de inteligência artificial, é mais uma ferramenta para nós. E aí, eu acho que eu vou ser repetitivo, mas é importante. O que eu vejo dos meus alunos, o que eu vejo dos estudantes de uma maneira geral, é delegar a uma ferramenta o que eles deveriam saber. Se eu pego um aluno que monta um texto e ele joga numa inteligência e que gera numa inteligência artificial, é claro que nós sabemos que o prejuízo é deles. A gente precisa que os alunos conheçam o conteúdo daquele texto. Então, se eu delego a uma inteligência artificial a curadoria desse conteúdo e desse conhecimento, literalmente jogar nas mãos de uma ferramenta que eu ainda não conheço em sua complexidade o meu conhecimento. Então, que eu possa buscar e que eu possa ser detentor dessas ferramentas. Agora, hoje em dia, nós já sabemos que o aluno produzir 40 páginas de um texto, e a gente precisa que ele conheça aquele texto, né? Agora, se a gente vai ler ou não, e se aquele texto é dele ou não, isso é uma outra discussão. Acho que as discussões estão muito superficiais nesse sentido. Hoje eu preciso que o aluno conheça, tenha conhecimento acerca de um texto de 5 páginas. Se ele me entregou um texto de 5 páginas, mas ele conheceu e ele estudou para produzir aquele texto, tudo bem. Agora, qual é o objetivo e qual é literalmente a funcionalidade de um texto de 40 páginas que nem o aluno conhece? Então, a gente verificar literalmente essa necessidade, né? Hoje, muitos cursos não precisam de você fazer uma monografia mais de 80 páginas. Se ele fizer, né, isso aí, muitos cursos acabam conhecendo. Se o aluno me faz um artigo de 10 páginas que ele mesmo fez e produziu e que ele conhece daquele escopo, tá tudo direitinho. É assim que a gente precisa. Não precisa de 100 páginas de um conteúdo que nem o aluno conhece o que está ali. Então, eu acho que é um ponto a se considerar. Então, o que eu finalizo essa minha parte? A gente vai precisar de conhecer, nós vamos utilizar, nós não vamos conhecer profundamente a programação daquela ferramenta, mas nós, como professor, precisamos conhecer.
E se a gente eu vejo o professor querendo prova oral, se a gente, querendo prova presencial. Ah, agora a prova minha tem que ser presencial porque o cara faz no computador, faz no celular. Essas conversas, gente, são para mim motivações assim muito fracas. Eu preciso de realmente acompanhar o meu aluno como sempre acompanhei, né? Como sempre acompanhou. Eu preciso que ele conheça. Agora, se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser texto, se vai ser um vídeo, se vai ser qualquer outra coisa, não interessa. Mas eu, como professor, preciso acompanhar o aluno, né? Então, eu acho que essa é a minha abordagem. Bom, nessa é uma parte, né, do LinkedIn que eu acabo trazendo, só para lembrar, eu acompanho algumas coisas pelo LinkedIn também. A IA, né, a inteligência artificial generativa, é o que eu havia comentado que são as ferramentas mais modernas, ela vai impactar e remodelará a maneira como o trabalho é feito hoje. Então, estilo de trabalho, acelerar o trabalho, mas também transformará a forma como o trabalho acontece, né? Então, mais uma vez, né, capacitar as pessoas para trabalhar com mais eficiência e liberar a criatividade e produzir o conteúdo de alta qualidade, né? Se essas ferramentas forem utilizadas para liberar o aluno, para estimular o aluno, tanto a sua criatividade quanto a forma de produzir, que essas serão utilizadas. Agora, ficar preocupado se é plágio, se não é, vai no verificador de plágio, ele pega, se não pega. Gente, vai pegar hoje, amanhã não vai pegar mais. Então, assim, não fiquem preocupados com essa questão, né? Então, o que acontece é, mais uma vez, o acompanhamento. Essa questão da IA generativa, de criar mais tempos para as pessoas, vocês sabem que é uma posição das próprias tecnologias, né? Desde quando o Google chegou com essas questões e tudo, o nosso desejo, isso eu falo também como pessoa, tá? Como profissional, como professor, o meu desejo em usar a tecnologia trabalhar mais, melhor, né? Trabalhar melhor e trabalhar menos tempo. Nós sabemos, todos nós, que a gente trabalha sempre mais, né? Nós trabalhamos mais, trabalhamos no final de semana, a gente tem que tomar cuidado para não trabalhar de madrugada, porque professor é professor e a gente trabalha nesse ofício, né? Nós sabemos como é. O desejo é que essas ferramentas melhorem o nosso trabalho, né? Na hora que melhorar, a gente vai ficar feliz. Mas nós temos que tomar muito cuidado por essa questão de trabalhar menos está sendo feita há muito tempo, né? A gente que tem que se policiar em controlar os horários, controlar a forma como a gente trabalha, para a gente poder trabalhar com qualidade, né? Tendo ou não inteligência artificial. E aí, algumas questões do MIT, os seres humanos podem estar mais propensos a acreditar em desinformação gerada por inteligência artificial. Isso é muito importante, né? Eu acompanho outros grupos também, gente, e é muito complexo essa questão, por isso que eu pedi literalmente essa palavra pela professora Mariângela, né? Gostei dessa parte da ciência da informação. O que tem de professor, aluno, meus pais, minha família, acreditando em mensagem no WhatsApp, assim, é muito complexo isso, né? As pessoas, elas têm que ter uma análise crítica com a informação que recebem, né? Eu passo isso todos os dias. Pais, familiares, profissionais, colegas de trabalho, todo mundo eu vejo acreditando em uma mensagem que recebeu pelo WhatsApp. Então, assim, recebeu online. Então, a gente ainda precisa trabalhar essa questão da análise crítica com a informação que a gente recebe. Só porque está no WhatsApp, escrito bonitinho, não é uma informação verdadeira. Então, isso é muito complexo para a nossa sociedade de uma maneira geral, tá? Eu costumo falar que nós, enquanto universidade, nós estamos numa bolha. Nós estamos numa bolha de conhecimento, de informação e de relação. A gente precisa abrir a nossa mente para esse mundo lá fora, que muitas vezes, se você não acredita em mensagem, se você já passou por isso, todo mundo já caiu em alguma mentira pelo WhatsApp, a nossa sociedade lá fora, então, o que dirá?
né? Então, que a gente possa abrir os nossos olhos, principalmente para alertar os nossos estudantes dentro de sala de aula sobre essa questão, tá? De desinformação, mentiras, questões complexas ligadas por informações de má qualidade. Enfim, desabafei aqui com vocês, mas eu queria colocar dessa questão. Esse texto do Eric eu achei muito importante também. O que a gente precisa de também verificar é como que a nossa ciência irá transformar com a inteligência artificial, né? O que o nosso trabalho como pesquisador, como docente, vai afetar. Eu falei um pouquinho da questão como docente, né? Eu sei que tem instituições que utilizam inteligência artificial na correção de trabalhos, na elaboração de provas. Isso é feito em algumas questões, em algumas instituições. Isso é uma área muito complexa, principalmente na correção de atividades. Então, é um assunto a ser abordado com muito cuidado, tá? Mas a questão da ciência também irá impactar, tá? Então, a gente vai ver essas ferramentas justamente mudando a forma como a gente faz ciência atualmente. Dúvidas, sugestões, apontamentos? Alguém quer colaborar? Por favor, gente. Nós estamos aqui juntos. Essa imagem, rapidamente, é só porque eu gostei ela bastante do LinkedIn. 120 ferramentas, a gente não vai conseguir abordar metade delas. Então, tem muitas hoje ferramentas que utilizam a inteligência artificial. A gente não percebe, né? Então, o próprio Spotify, a própria busca do Google, redes sociais, tem várias delas utilizam algoritmos ali por trás. O professor Paulo é ligado mais aos algoritmos, ele pode falar um pouquinho mais à noite para isso também, mas tem várias, né? Eu vou poder colocar aqui. Mas assim, eu só quero dizer que tem várias ferramentas para a gente poder verificar, tá? Então, aqui, eu vou colocar para vocês aqui no chat, Marina, e depois eu coloco lá no Classroom do Nina. E por falar nisso, não vou perder a deixa, né? Nós temos um Classroom para professor, uma sala dos professores online, onde eu vou colocando ali a questão das informações relevantes para vocês, tá? Aqui é a Classroom dos estudantes. Então eu vou divulgar depois a Classroom específica dos estudantes. Por favor, por gentileza, coloquem na Classroom de vocês. Essa é uma Classroom que eu tenho com os estudantes para a gente poder divulgar informações para eles. Para os professores nós temos também. Então se você não estiver aqui, por favor, me avise. O que acontece? Eu sei que a gente está muito preso do WhatsApp, eu também trabalho com WhatsApp, mas o que eu preciso, o que eu quero é poder me libertar o mais rápido possível do WhatsApp, tá? Então, eu trabalho com a Classroom, trabalho com o e-mail institucional, que é a ferramenta oficial para nossa instituição, tá? Então, se você não tiver, eu vou deixar aqui, Marina, copiar link da sala dos professores, tá? E depois eu... não, isso aqui é do Meet, perdão. Aqui embaixo é o link para turma, tá? E aí, gente, fiquem à vontade. Aqui na aba Atividades, eu tenho vários materiais relativos à instituição e às ferramentas. Eu não tô vendo, vocês não estão vendo, gente. Vocês não estão nem me vendo, né? Vocês não estão nem me avisando. Eu sei que a Nancy já foi tomar o café dela. Ela toma café, ela me deixou aqui falando sozinha. Tava compartilhado aqui, Thiago. Tava compartilhando, mas eu tô mudando aqui, vocês não estão vendo. Ocultar. Agora que eu tô, ó. Essa é a Classroom dos estudantes, tá? Então é uma sala, do jeito que eu posto para vocês, do jeito que eu posto para vocês, eu posto para os estudantes também, tá? Eu sou vidrado nessa parte de comunicação e de informação para os estudantes e para vocês também. E aí o dos estudantes é esse de cá, tá? Quer colocar um material lá, pode ficar à vontade, o espaço, mais uma vez, é nosso. Fico agitado. Eu vou aproveitar que você respirou, Thiago, para dizer que eu não estou olhando porque eu estou caminhando no Jardim Botânico, tá?
Então, eu não posso ficar olhando o celular o tempo todo, senão eu vou dar de cara numa árvore. Olha só, E gente. olha aqui, e uma questão séria agora. O pessoal de EAD também tem acesso a esse Classroom aí que você mencionou? Nancy, EAD Santa Úrsula, eu entendo como Santa Úrsula. A questão da Juliana lá com EAD, daqueles professores de outras instituições do grupo, não tem acesso, não. Mas você, como professor, é claro que tem. É isso que você quer dizer? Não, eu sei. Pois é, eu estou perguntando porque a minha matéria agora está só em EAD, né? Então eu quero saber se os meus alunos, que são alunos da Santa Úrsula, eles também têm acesso, né? Aluno Santa Úrsula tem acesso a essa Classroom. Então fiquem à vontade, é só divulgar o link para eles. Aluno da Santa Úrsula tem conta institucional, Google, e é envolvido todo nesse processo, tá? Agora, mais uma vez, Nancy. Obrigada. Imagina, mais uma vez, o que eu passo aqui todos os dias. É um desafio fazer com que eles engajam, o engajamento deles, e com que eles se envolvam, né? Então, por favor, divulgam os links para que eles possam entrar né? Vida moderna, né? Engajamento e questão é sempre muito complexo hoje em dia, então, claro que pode entrar aqui e ficar à vontade, tá? Eu tenho um grupo do WhatsApp com os estudantes também, apesar de não gostar, mas eu tenho com os estudantes, então já no grupo nosso lá eu vou divulgar todos esses links para eles, tá? Então fica à vontade e amanhã eu tô na Santa Úrsula presencialmente para a gente poder fazer esse trabalho. Juliana, quer falar alguma coisa? Juliana Aroeira Braga. Oi, Tiago. Não, é só para avisá-los aí sobre as disciplinas EAD. Aí não é bom colocar esses links, não. Mesmo que a Nancy está comunicação e expressão turma 5. Mas não é bom, não, porque pode ter gente de outras unidades, né? A gente não sabe, né? Pois é, então assim, a Santa Úrsula trabalha... Eu, por exemplo, eu dou disciplina nacional, que geralmente mescla várias unidades do CSC, várias instituições de ensino do CSC. Então, não é bom divulgar essas coisas na plataforma, não. Fiquem à vontade. O espaço de tá vocês, bom? cada um... Porque a Nancy é assim, ela a Débora e Nancy. Nancy, Comunicação e Expressão, turma 5, parece que é o Zoom, mas vai que tem algum aluno de outra instituição. Eles vão ficar confusos. Não tem como a gente... É muito complexo nessa questão. O que eu faço no Nina está pautado pela Santa Úrsula, tá? Para Santa Úrsula, exatamente. Os outros Nina, a gente até, hoje em dia, a gente conversa, mas não há um alinhamento nacional para que todos façam o mesmo trabalho. Então, isso é importante. O EAD destacar. Tem um alinhamento nacional, sabe, Tiago? Por exemplo, então quando eles me mandam um e-mail, olha, divulga para os alunos no quadro de aviso, aí eu divulgo, aí pode divulgar, nacional. O que vem de cima, a gente consegue divulgar aqui. Mas aí é só destacar, Nancy, se você vê que o aluno é da Santa Úrsula, você vai. Agora, se o aluno for de outra instituição, não. Né? Então é bom só colocar os avisos que o NEAD Nacional pede. No quadro de avisos, essas coisas assim. Sem problemas. Pessoal... Obrigada. Sem problema. Mais alguém quer falar alguma coisa? Olha, e aí, eu quero aqui nesses minutos, vou atrasar um pouquinho, mas na verdade o que vai acontecer? Vou atrasar não. Eu vou cumprir com o professor Silvio certinho. Vou fazer o seguinte, tá? 10h30 tem o professor Silvio, que deve estar ansioso, ele faz um trabalho muito bom com a parte de simulação. Mas o que acontece? Eu separei aqui, eu falei demais, né? O professor fala demais, eu aprendi a falar demais. Lá atrás eu falava tanto não, mas eu acho que agora eu falo demais. O que acontece? Eu separei três ferramentas para nós, tá? O que acontece? Nós vamos poder usar essas ferramentas
para a gente poder experimentar. Eu acho que bom, legal isso, né? Então, eu separei algumas para a gente poder discutir. Se você tiver, a gente pode trocar figurinha no grupo do WhatsApp até de noite, e a gente de noite pode discutir os resultados. Vamos fazer assim, dessa maneira, tá? E por falar nisso, gente, eu tô falando de grupo do WhatsApp, a Santa Úrsula tem um grupo de WhatsApp com vários professores, mas não todos, tá? É um grupo muito antigo, o professor Paulo, o professor Vitor está lá também, mas não é uma prática da instituição, assim, para todo mundo. Então eu tenho certeza que tem professores que não estão nesse grupo. Por isso, eu entendo que a comunicação oficial é pelo e-mail institucional e também pelo Classroom aqui do Nina ou outro Classroom institucional do seu curso, ok? Aqui, orientações feitas, só para a gente poder ver. Nós temos ferramentas muito tranquilas da gente poder utilizar, tá? Mais uma vez aqui eu perdido com a parte da apresentação. Só um minutinho. O que acontece? Eu vou deixar aqui as orientações e a gente pode ver depois. Foi. Vocês estão vendo a minha tela novamente, tá? Eu separei algumas ferramentas, tá, dela. O Canva é um diagramador online muito legal, tá? Ele é muito tranquilo de você usar, ele faz posts, os meus posts são feitos pelo Canva, então ele é muito tranquilo, é muito legal de você ver. E aí ele tem uma ferramenta de gerar imagem por inteligência artificial, tá? Então eu coloquei aqui o link para nós. Então, é literalmente uma caixinha de diálogo na sua esquerda, você vai digitar o texto que você quer na imagem, tá? Então, eu quero um professor sorridente. Então, eu digito ali e ele vai gerar para mim imagens. Eu não gostei do resultado do Canvas. Depois a gente pode fazer a comparação, ok? As imagens que vocês viram na divulgação e na minha apresentação são feitas pelo Adobe. Gente, todas as ferramentas gratuitas, tá? Não trabalho aqui com investimento em nosso trabalho. Então, no sentido da gente, eu não quero que vocês paguem nada, né? Então, eu não quero, e a gente trabalha com ferramentas gratuitas para professor, para a gente poder aprender e passar para os estudantes, né? Assim que a gente faz. Na Adobe, a ferramenta da Adobe é gratuita. Você faz o seu login também pelo e-mail institucional. E eu gostei mais. Então, tem o Firefly, que é um gerador de imagens. Então, coloquei o link aqui embaixo. E a Google, sim, lançou o Bard, né? Que é a ferramenta de inteligência artificial da Google. E ela foi habilitada nas suas contas de professor, tá? Só para deixar claro, eu solicitei a ATI para liberar o Bard para as contas institucionais dos professores, o diretório zu.edu.br, para a gente poder, enquanto professor, poder experimentar, tá? Mas os alunos não têm acesso pelas contas institucionais deles. Mas é claro que a gente tem que ter uma visão clara, né? Vocês, quanto os alunos, se tiver uma conta que não é da Santa Úrsula, podem utilizar o Bard. O Bard é a inteligência artificial do Google e está disponível para a gente testar, tá? Então, nesses minutos finais do nosso encontro, eu quero justamente que vocês experimentem essas ferramentas. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Essas ferramentas. Então, o Bard é aqui, ó, do lado, aqui tem ele vai te pedir uma autorização para usar e tudo, e vai te mostrar essa tela aqui quando você entrar no link. Oi, Marina. O microfone, Marina. Exatamente isso. Thiago, onde que a gente entra no Bard? Logado na conta da Uzu? Isso. Uma outra aba. E é só digitar bard.google.com. Eu vou na conta do Nina, só para vocês saberem, tá? Cada janela aqui, ó, isso aí é legal da gente ver, tem muita gente que ainda não utiliza, tá?
cada janela do Google Chrome pode ser conectada com uma conta diferente. Ah, Thiago, assim você me enrola. Não, mas só se você não quiser usar, não usa. Mas eu quero só esclarecer isso para vocês. Ó, eu tenho a conta do Nina numa janela e tenho a conta do Thiago em outra. Então, ó, essa conta aqui é uma conta do e-mail que eu utilizo profissional. E a conta do Nina está nessa outra janela. Pode, tá? A sua conta, por exemplo, de professor numa janela e a sua conta sem ser da Santa Úrsula numa outra janela. O importante é você saber para onde vai, do que se trata e qual janela você trabalha. Nesse caso, Marina, eu estou numa aba na minha conta, mas se eu jogar o link na conta do Nina, eu acho que eu ainda não acessei. Olha, ele pede para testar o Bard, eu clico em testar, ele vai fazer toda aquela termos de privacidade que a gente precisa de ler e não ler, né? Concorda? Isso aí, gente, é porque realmente muita informação. A gente sabe da complexidade disso tudo, né? E também, ó, ele vai falar que nem sempre acerta, ele vai tirar um pouco da responsabilidade, né? Do feedback e tudo, e continuar. Aqui no prompt de comando, eu vou digitar o que eu preciso. Então eu quero um texto curto para encerrar a minha participação de agora do programa de desenvolvimento docente. Você vai ver que você vai precisar de alinhar mais esse texto que vai precisar, né? Para poder pedir certinho. É o que a gente falou um pouco mais anteriormente, né? E aí, pois é, Marina, eu já testei alguma questão de formatação. Ele não colocou as citações conforme eu gosto, tá? Então, a gente sabe que as ferramentas estão se movendo, estão melhorando. Então, assim, eu tô ligado nessa questão de formatação ABNT, formatação de referência, que eu acho muito trabalhoso, e colocar citação. Eu já fiz alguns testes dele colocando citação. Ele faz tópicos com citação, mas não produz um texto todo com citação. E ele produz os textos com referência lá embaixo, mas não informa onde essas referências estão colocadas, colocando a citação corretamente. Esses testes eu já comecei a fazer. Se você, hoje à tarde ou depois, fizer e conseguir uma outra posição do Bard, por favor, me avisem para a gente poder alinhar esses trabalhos, porque o que eu iria também é um texto com citação e com referência, né? É nosso desejo, mas eu vi que ele tem algumas questões que não conseguem fazer. Olha, aqui, nesse caso, eu digitei no prompt de comando e apertei Enter. E aí ele colocou aqui do lado as conversas. Você pode ter várias conversas, eu acho que umas 3 conversas, tá? Separadas, tá? Depois a gente pode testar várias para não atrasar o nosso cronograma. E aí ele me dá o resultado aqui, olha só. Prezados coordenadores do Programa de Desenvolvimento Docente, escrevo para expressar a minha gratidão pela oportunidade de participar desse programa. É minha gratidão mesmo, tá? Ele tá falando como inteligente, mas eu também tô grato. Aprendi mesmo. Aprendi muito com os professores e com os outros mentores. Estou confiante que as habilidades e conhecimentos que desenvolvi me ajudarão a ser um professor melhor. Estou particularmente grato pelos seguintes aspectos do programa. Vão analisar os aspectos que ele leva, né? As oportunidades de colaboração com outros professores, é verdade, são muito interessantes. E foi muito gratificante compartilhar ideias e aprender com os outros participantes. Os mentores experientes que me fornecem orientação e apoio, e os recursos e materiais que me ajudaram a crescer profissionalmente. E aí ele fala um pouquinho, e coloca até um campo ali para me assinar. Vou colar esse campo direto no meu texto. Oi, Nancy. Faltou dizer, sem mais para o momento, aqui me despeço com um forte abraço. É verdade. Às vezes, se eu pedir uma saída assim mais formal, conforme você me falou, acho que ele colocaria, né? Vou depois testar. Mas você foi muito formal.
Marina colocou aqui, uma colega da FGV já pediu indicações de artigos para o chat GPT, ele me deu 3 artigos. E ela foi buscar para ler, não achou e questionou a inteligência. A resposta foi, você não disse que precisava de R$100. Mas, gente, eu preciso, claro que eu preciso, eu vou ler os artigos, né? Como que não precisaria de R$100? Jesus! Olha, viu? É inteligência até certo ponto, né? Mas não é adivinha. Artificial limitado, tem que colocar inteligente artificial limitado, Nancy. Ô, gente, muito obrigado. Olha, a apresentação eu vou continuar divulgando, tá? Como engenheiro chato e coordenador, eu quero ser rigoroso com o horário aqui. E 10h30 o professor Silvio já está aqui a postos, tá? Então, eu vou ser rigoroso nesse, mas então eu vou divulgar a listagem. Tá gravado. A pergunta de aluno, né? Eu falei que troca de posição vira aluno, né? Chega atrasada, Nancy chegou atrasada, não está assistindo aula na frente do computador, coisa de aluno. Ó, só falta alguém perguntar aqui, ó, se vai ter chamada, que eu esqueci. Ó, presença. Ó, tem lista de chamada? Obrigado, professora Nancy. Ô, gente, muito obrigado pela participação. Vocês falaram muito pouco. Certificado. Não, certificado eu faço depois. Pode deixar, é verdade, tem que fazer. Ô, gente, abração para vocês. Muito obrigado. Então, olha só. Agora nós temos o professor Silvio, que já está aqui a postos. A gente vai pro almoço. À tarde vocês fiquem trabalhando com a inteligência artificial. Eu quero ver os resultados. E aí, de noite, 19 horas, professor Paulo Cordeiro, tá? E aí depois, professora Mariângela falando da comunicação científica. Muito obrigado, Marina Fernandes. E a gente finaliza hoje. Eu vou só finalizar aqui essa gravação. Eu estou trabalhando